Você está ouvindo Devocional Robert Murray M'Cheyne. Levítico. Levítico, capítulo 25. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano, haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega, não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás. Ano de descanso será para a terra. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva e ao teu diarista e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações, porque jubileu é, santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém engane a seu irmão. Conforme ao número dos anos desde o jubileu, comprarás ao teu próximo, e conforme o número dos anos das colheitas, ele a venderá a ti. Conforme se multipliquem os anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número das colheitas é que ele te vende. Ninguém, pois, engane ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E observareis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os cumprireis. Assim habitareis seguros na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes: que comeremos no ano 7º? Eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, e no 8º ano semeareis, e comereis da colheita velha até o ano 9º, até que venha a nova colheita comereis a velha. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma parte da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém conseguir o suficiente para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem a vendeu, e tornará à sua possessão. Mas se não conseguir o suficiente para restituir-lhe, então a que foi vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém no ano do jubileu sairá, e ele tornará à sua possessão.
E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então poderá resgatá-la até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Mas, se cumprindo-se-lhe um ano inteiro, ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro, em perpetuidade ficará ao que a comprou pelas suas gerações, não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro ao redor serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate, e sairão no jubileu. Mas no tocante às cidades dos levitas, às casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E se alguém comprar dos levitas uma casa, a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás, como estrangeiro e peregrino viverá contigo. Não tomarás dele juros, nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás do teu alimento por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo, como diarista, como peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço, ele e seus filhos com ele, e tornará à sua família e à possessão de seus pais. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terás temor. E quanto a teu escravo ou a tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os fareis servir. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com rigor uns sobre os outros. E se o estrangeiro ou peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar. Ou seu tio, ou o filho de seu tio o poderá resgatar. Ou um dos seus parentes da sua família o poderá resgatar. Ou se alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo. E acertará com aquele que o comprou, desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu. E o preço da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um diarista estará com ele. Se ainda faltarem muitos anos, conforme a eles restituirá para seu resgate parte do dinheiro pelo qual foi vendido. E se ainda restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele. Segundo os seus anos restituirá o seu resgate. Como diarista de ano em ano estará com ele. Não se assenhoreará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se desta sorte não se resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele. Porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus.
Salmos. Salmos, capítulo 32. Masquil de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, nem em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Selá. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Selá. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 8. Quem é como o sábio, e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento que fizeste a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele. Porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isto vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem para desgraça sua. Assim também vi os ímpios, quando os sepultavam, e eles entravam e saíam do lugar santo, e foram esquecidos na cidade em que assim fizeram. Também isso é vaidade. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, contudo, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se,
porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, que nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode perceber, a obra que se faz debaixo do sol, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a achará. E ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. Segundo Timóteo. Capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, Elino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. A palavra de Deus é alimento. O que ela te supriu na leitura de hoje? E você acabou de ouvir a leitura devocional Robert McCheyne, o melhor plano de leitura conhecido na história da igreja. Que privilégio, hein? E não esqueça de dar o seu like, curtir e comentar e compartilhar esse vídeo. E você que ainda não adquiriu a sua Bíblia devocional, o melhor plano de leitura já conhecido na história da igreja, é sua oportunidade de fazê-lo agora. Acesse aqui os meios da Marcas Editora para adquirir a sua versão, a sua unidade. Nós temos em várias cores. Nessa cor caramelo maravilhosa, temos nesse lilás que está incrível, temos também nesse azul turquesa e por fim temos também essa que está chiquíssima no tom de cinza. Já acesse QR Code, meios aqui para você já ter a sua própria história com a Bíblia devocional, como milhares de pessoas estão sendo impactadas pela leitura diária do devocional Robert McCheyne.